Apresentar quem é Jaime de Oliveira, qual a sua trajetória associativa, o seu histórico e o porquê que ele deseja ser presidente da MP. E além disso, quais são os seus compromissos com a magistratura nacional e com a magistratura catarinense. Jaime, quem é Jaime de Oliveira, a sua história, para que o nosso colega aqui de Santa Catarina possa conhecer um pouco. Bom, primeiro, obrigado aí aos colegas de Santa Catarina, a vocês por abrirem essa oportunidade de uma conversa aí franca, direta, em que a gente tem condição de mostrar ao colega de Santa Catarina quem a gente é, por que estamos aqui, como foi construído esse processo e por que nós estamos hoje encabeçando a chapa 1, a MB Forte. Isso é muito importante, então fica de plano aí meu agradecimento. Eu sou juiz de direito em São Paulo, estou completando agora em novembro 25 anos. Eu ingressei como substituto, fui juiz em Campinas, de Campinas fui para Serquilho. Serquilho é uma cidade vizinha a Tietê, a cidade de Michel Temer hoje. De Tietê, de Serquilho eu fui para Rancharia, que faz ali vizinha a Presidente Prudente, lá no cantinho do estado de São Paulo. De lá fui para Santos, de Santos fui para São Paulo e hoje estou na 13ª Vara da Fazenda Pública. Na vida associativa, eu desde que ingressei na magistratura participei, sempre gostei de participar, então fui convidado em algumas gestões por alguns presidentes, fui diretor de comunicação, depois criamos na APAMAGES a diretoria de assuntos legislativos, quando lá atrás, isso há mais ou menos aí uns 20 anos, nós entendemos que era importante criar uma diretoria específica para cuidar de assuntos legislativos, criei e fui o primeiro diretor. Depois, em 2007, nós entendemos que havia necessidade de apresentar uma chapa de oposição para concorrer às eleições da APAMAGES. Nós já defendíamos uma ideia de um outro associativismo, apresentamos essa chapa praticamente com juízes de primeiro grau, contra todas as lideranças políticas do Estado. Nosso oponente era o desembargador, na ocasião, Henrique Nelson Calanda, que tinha o apoio, portanto, de todos os ex-presidentes, dos presidentes da cúpula do tribunal, mas nós, numa campanha muito tranquila, equilibrada, de propostas, fomos colocando que nós entendíamos que a APAMAGES deveria seguir outro caminho. Foi uma campanha difícil, perdemos a eleição naquela ocasião, mas tivemos uma votação muito... O desembargador Calanda venceu, que era o meu adversário, venceu, portanto, exerceu 2 anos, não fizemos oposição sistemática a ele, não aceitamos nenhum convite para participar da diretoria eleita, e nem das seguintes, que foi o mesmo grupo, eles ficaram ali 6 anos, nos mantivemos com as nossas posições, mas deixando que o vencedor administrasse da maneira que entendesse. A gente achava que ficar também o tempo todo perturbando, criticando, de pouco seria válido. No momento oportuno, esse momento foi em 2013, nós novamente apresentamos uma chapa para concorrer, com aquelas propostas de 2007, aperfeiçoadas em razão das mudanças, enfim, das atualizações necessárias. Concorremos com o candidato apoiado pelo Calanda, que era o desembargador Irineu Fava, que hoje está na chapa número 2. Concorremos também com outro desembargador, que é o Walter da Silva, que também está na chapa número 2. E ali saímos vencedores por larga margem, uma votação muito expressiva, e ali quebramos vários paradigmas de imediato. Primeiro porque nunca um juiz de primeira instância tinha vencido uma eleição na APAMAGES. Tivemos vários candidatos durante a sua história da associação, mas havia uma cultura ali de... a oposição também não vencia. E nós, com aquele discurso também numa campanha sem qualquer agressão pessoal, sem atacar a imagem, sem procurar desconstruir a imagem do adversário, de quem quer que fosse, mas uma campanha propositiva, a semelhança como essa que estou fazendo aqui na MP, uma campanha propositiva, na qual a gente mostra por que a gente está buscando um outro caminho, porque achamos que o associativismo tem que mudar. Vencemos e implantamos um novo
modelo de gestão administrativa, financeira e institucional. Esse aspecto é importante. O que diferenciou, o que o credenciou, então, agora concorrer à MB? Que a gente sabe que o nosso país está passando um momento difícil, as instituições da mesma forma, o judiciário está sofrendo muito. Até agora nós já conversamos, a Noemi, a Karen, eu e outros colegas, já conversamos com mais de 400 colegas aqui de Santa Catarina e, infelizmente, assim, a desilusão é geral, a desmotivação, o desânimo, mas o que fez então motivou a isso, né, a realmente assim abraçar isso e um projeto, né? Inclusive um projeto que veio junto com o projeto de São Paulo, que tinha acabado de ser eleito, né? O porquê entrar nessa... Então, eu eleito ali em 2013, tomamos posse em 2014 e implementamos novos paradigmas de gestão financeira, administrativa e institucional. Havia um projeto muito claro e bem definido do que aquilo que a gente queria fazer na parte administrativa e financeira, fundamentalmente gerar recursos para que a gente pudesse investir na atividade fim da associação. O associativismo passou por vários momentos. As associações, muitas delas foram criadas como uma atividade beneficente, para muito mais de auxílio aos colegas, mas as necessidades foram alterando essas condições. Hoje, o associativismo ele é institucional, sem abandonar, evidentemente, aspectos de auxílio, de fraternidade, porque a reunião de pessoas em torno de um ideal tem, por pressuposto, esse aspecto de fraternidade, de auxílio. Você está ali para ajudar os colegas. Mas hoje o que se reclama demais do associativismo, e portanto, a principal bandeira, e foi isso que nós defendemos e já vimos defendendo, é o aspecto institucional. A magistratura está desvalorizada, desmotivada, o vínculo associativo está se perdendo, as pessoas hoje você pode percorrer qualquer associação de magistrados do país e você vai encontrar pelo menos um desfiliado, só que antigamente era um, dois, era uma exceção, hoje são muitos, contam-se as centenas. As pessoas não têm mais razão, não encontram razão para se manter associados, seja às vezes a associação local, seja a uma associação nacional. Primeiro ele sai da nacional e muitas vezes com o tempo ele acaba saindo da local. Isso nós tínhamos em São Paulo. No estudo que fizemos, olhávamos a curva, chegamos a 3.111 associados, depois chegamos, quando assumi a associação, em 2014, nós tínhamos 2.900. Então, era uma perda permanente de um associado. O juiz entra na carreira, todos devem ter passado por isso. Nós entramos absolutamente esperançosos, realizados. Assim, é um sonho que se concretiza para nós, para a família. Você encontra esse mesmo juiz 10, 20 anos depois, ele não quer encontrar mais juiz, ele não quer estar onde tem juiz, ele não quer mais falar de... Ele quer sair da casa do fórum para casa, do fórum para casa, porque ele perdeu encantamento com a carreira, não encontrou apoio quando precisava, sofreu um processo, se sentiu abandonado, foi julgado pelos próprios colegas, que então se afastaram dele. Depois, quando ele lá na frente recupera ou compõe aquela condição, já não adianta mais, o prejuízo já foi feito, e no momento que ele precisou da associação, a associação não estava ali. Isso é que foi, nós percebemos isso nas conversas, às vezes o custo associativo também era um motivo, as pessoas, não é nem pelo que se paga, mas porque eles achavam que o que se pagava não justificava, o dinheiro estava mal gasto, mal aplicado, ou investido em atividades que os juízes não consideram mais prioridade. É essa que vem toda essa gestão, essa reorganização administrativa na Pamarges, é isso que você pretende então reproduzir na MP para que realmente haja uma preocupação focada não na atividade fim, no magistrado. Exatamente. A reorganização econômico-financeira e de gestão se faz justamente para racionalizar a utilização dos recursos e aplicar. Você precisa de uma boa sobra, uma boa quantia para aplicar na atividade fim.
A atividade fim nossa hoje é uma boa assessoria legislativa. Uma associação nacional como a nossa, não de uma assessoria, mas de uma excelente assessoria legislativa. De uma boa equipe de magistrados na coordenação dessa assessoria legislativa, de diálogo com a magistratura, porque nós não podemos ter a pretensão de achar que interpretamos o sentimento da magistratura. Ninguém interpreta o sentimento do juiz. Nós temos que ouvir o juiz. Nós temos que saber, em relação àqueles diversos projetos que estão em andamento, o que a magistratura pensa sobre aquilo. Nós precisamos pesquisar os temas mais polêmicos que envolvem a magistratura e respeitar a opinião do associado. Representatividade. É a representatividade. Se o associado pensa daquela forma, é aquela forma. Não importa se o presidente pensa diferente. O presidente é representante. Ele tem que seguir o que a magistratura direciona, o que a magistratura comanda. Dialogar com a base, sempre, claro. E executar em Brasília, apenas executar as decisões. Um projeto pré-determinado, já específico, que se aplique para o Brasil inteiro. Então, conversávamos, né, sobre essa falta de um projeto nacional, algo que diga que é importante, quais são as lutas que nós devemos, quais são as prioridades, o que é aquilo que realmente vale a pena, o que a MB vai lutar. A política associativa, no nosso modo de ver, isso a gente tentou mostrar, e acho que com algum êxito em São Paulo, ela não pode mais viver para ela mesma. A política associativa hoje, ela só se justifica se você tiver bem definido aquilo que você quer alcançar. Então, eu digo, você precisa discutir com a magistratura o projeto do futuro da magistratura. Que judiciário nós queremos construir? Um exemplo, Previdência. Né? Nós temos um especialista aqui em Santa Catarina, que é o Romano. Você tem que ter um projeto de Previdência. A magistratura não tem um projeto de Previdência. A gente sabe que não quer perder, a gente sabe que não quer ter prejuízo, mas isso é muito pouco para a associação. A associação que tem que discutir com a magistratura qual é a previdência, o regime de previdência adequado ao juiz. E é esse regime que nós vamos buscar. Ou seja, nós criamos uma pauta positiva, não ir a reboque dos acontecimentos. O que tem acontecido é que, com o passar do tempo, a cada reforma que se tem no Congresso, a magistratura tem perdido, não é só prestígio, ela está perdendo direito, ela está perdendo condição. Hoje, o juiz substituto que ingressar na magistratura, que toma posse, está no regime geral da Previdência. Se ele sofreu um acidente durante... Quem é que vai discutir essa situação? O que nós vamos fazer por ele? Vamos esperar 40, 50 anos? Não é razoável isso. E qual o projeto que hoje tem a MB para esse tipo de situação? Nós não temos um projeto. Nós temos discussões, e quando temos, eu digo pelo menos o seguinte, a magistratura brasileira não discutiu esse projeto. Se existiu algum projeto, porque eu desconheço. Mas se existiu, não foi discutido com a magistratura. Então nós temos que abrir um diálogo com o Brasil inteiro. Abrir um diálogo para discutir a LOMAN. Alguém discutiu a LOMAN? Ninguém está discutindo a LOMAN. Qual é a LOMAN que a Associação dos Magistrados Brasileiros quer? Não é a LOMAN que ela quer, é a LOMAN que ela vai consultar o juiz e construir. Quando o Supremo resolver encaminhar a LOMAN, a nossa LOMAN não é a LOMAN do Supremo, aquela é a do Supremo. A LOMAN que a magistratura quer, ela tem que construir, e ela constrói com diálogo. Então nós temos que abrir um debate profundo, sério, um debate que possa, inclusive, não ter preconceitos na discussão dos temas, porque nós não podemos pensar só no imediato, nós temos que olhar os efeitos de, às vezes, algumas ações imediatas, que efeito isso vai ter no futuro. Porque, por muito imediatismo, a magistratura está perdendo. Diga-se, adicional por tempo de serviço. Exatamente, não foi uma perda em termos de valores, não se perdeu dinheiro imediatamente, porque houve outras composições ali no momento, mas todo mundo que está se aposentando está vendo agora o prejuízo que foi perder a tese. É uma situação, a gente tem conversado com alguns aposentados aqui em Santa Catarina, isso deve ser no país inteiro. A situação deles é de penúria. Né? Muitos estão trabalhando em escritórios ou fazendo algum tipo de atividade complementar porque ele não se sustenta. É uma pauta importantíssima, né, que tem que ser levada com uma cautela, e além de tudo tem também a valorização
na profissão. Então, essas vertentes, esses projetos, discussão com a base e execução em Brasília dos compromissos assumidos com todos os estados. Com toda a base, com toda a base. E nós temos que ter a nossa pauta própria, não é? Os aposentados, eu não vou nem falar das pensionistas, porque as pensionistas que eu chamo de o elo mais fraco da nossa corrente, é aquela que ninguém defende, né? Elas são aquelas que acabam nem sendo consideradas como deveriam, né? Muitas associações ainda não dão direito de voto aos pensionistas. E quem são as pensionistas? A família, nossa família. Então quem é que vai pensar por essa nossa família quando a gente não estiver aqui, né? Então lá em São Paulo nós temos direito de voto nas assembleias eleitorais. Por que nas assembleias eleitorais? Para dar força representativa. E havia uma resistência, que depois foi vencida, porque foi aprovado por unanimidade, havia uma resistência, porque não se queria dar o direito de voto a elas. E até nós dizíamos, mas nós brigamos tanto por eleição direta, por que a gente quer eleição direta? Porque nós reconhecemos que os juízes, quando votarem nas eleições dos tribunais, também terão força representativa, né? Também poderão ser ouvidos, né? Também poderão participar da gestão do tribunal, poderão opinar, poderão ter responsabilidades e também vão arcar com o sucesso ou o insucesso da gestão, porque foram responsáveis por ela. As pensionistas também, nós ensinamos isso, elas precisam ter força representativa junto à diretoria eleita, né? E essa força, em boa parte, o voto dá, e nós demos a ela o direito de voto, e elas hoje participam ativamente. Então, isso é importante. Os aposentados são aqueles que hoje eu tenho ali um contingente enorme, eles estão em dificuldade, estão em dificuldades reais. Nós estamos voltando a um tempo que a magistratura não conhecia, que é o tempo do juiz aposentado passar dificuldade, e nem todos têm o perfil para advogar, nem todos querem advogar, mas muitos ou estão dando aula, ou foram para as universidades para complementar a renda, ou estão trabalhando em escritórios de advocacia. E muitos retardando uma aposentadoria que gostariam de fazer mais cedo, porque o prejuízo hoje, financeiro, econômico, é muito grande. E eles têm ainda filhos, enfim, têm que suportar gastos com a própria família, que eles não estão dando conta. Essa situação a magistratura desconhecia até pouco tempo atrás. E se nada for feito, vai piorar. Com relação à própria chapa, especificamente, aqui em Santa Catarina, eu conheço há bastante tempo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, meu ex-assessor, juiz de São Paulo, então eu acompanho há bastante tempo todo esse seu trabalho lá, eu conheço o profissionalismo da maneira realmente ética, correta e democrática que você trabalha. E acabamos, o Hermínio e o Macai, sendo convidados, mas assim, Santa Catarina tem muitos colegas com quem eu conversei, que saíram da ANB, mas que manifestaram expressamente o desejo que, se vir o novo, se mudar, se realmente a ANB for a ANB que todos querem, aquela que defende o interesse dos magistrados e do Poder Judiciário, aquela que você olha e confia. Esses outros colegas, de que maneira assim eles vão poder participar da ANB, caso a Sagra tenha vencido? Nós temos certeza que esses colegas, eles voltarão. Eles voltarão porque o que acontece aqui, aconteceu lá, e tem acontecido em muitos lugares. O desencanto, a falta de diálogo, a falta de uma interlocução razoável, do contato mais presente da associação e da própria diretoria, mas fundamentalmente é a possibilidade dele ser ouvido, porque o juiz ele precisa ser ouvido na vida associativa. E nós temos que ter a humildade de saber que, para além da gente, tem muita gente que sabe contribuir. Nós temos 14 mil associados, são 14 mil cabeças extraordinárias, selecionadas em rigorosos concursos, que têm o que dizer para o presidente da associação, que têm o que dizer para a diretoria da associação. O que nós estabelecemos
na nossa administração, nesses 3 anos que estou completando agora em São Paulo, foi isso, ouvir. A nossa gestão está com um êxito bastante considerável, mas não é porque nós acertamos tudo. É que quando a gente errou, o sócio chegou, Jaime, o caminho aí não está certo. Então a gente, é verdade, vamos retomar. Você conseguir se desculpar com a sociedade, realmente esse caminho não era o melhor, vamos retomar. Isso fez com que o associado, ele passa o WhatsApp para a gente o tempo todo, conversa, telefona. Não tem um associado, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento, que não foi atendido. Não houve um só juiz que pretendeu sair da associação, que não recebeu um telefonema meu para saber por que ele estava saindo, o que tinha acontecido, se foi falha da nossa gestão, se foi falha da administração. Então, foram poucos, né, porque nós tivemos, hoje já estamos com 3.100 de novo, nós tivemos muito mais juízes voltando, foram pouquíssimos os que saíram por problemas pessoais, às vezes por conta de gastos, mas nenhum saiu por conta de falha da gestão, da administração. E fomos procurando um por um dos que tinham saído, no telefone, com carta, o que aconteceu. Na maioria das vezes é falta de assistência. E não teve um juiz ali em São Paulo, e isso vai acontecer na MB, que vai ficar desassistido. Isso para nós é inconcebível. Seja no seu drama pessoal, no problema pessoal, seja no seu conflito com a corregedoria, seja no seu conflito com o CNJ, seja em processo penal, criminal, processo civil que ele venha a tomar. A associação, nosso lema lá sempre foi colocar a associação na linha de frente da defesa do associado. Quer dizer, você pode criticar a associação, mas você não pode criticar o sócio. E toda vez que a imprensa saía lá contra um associado ou que tentou sair, a associação toma e puxa a discussão para ela, mas deixa o associado. Sempre com coragem, então. Tem que ser assim, né? E Jaime, e o cenário no país, você que tem andado por todos os lugares, da Chapa 1, a gente sabe que o apoio maciço e absoluto em São Paulo, você tem como dar um panorama assim, para nós, já agora no meio da campanha, qual é o cenário? Claro, eu estou muito confiante que nós vamos vencer essa eleição em São Paulo, mas até falando de São Paulo, é importante que os colegas de Santa Catarina saibam como se deu o processo ali, porque quando eu fui procurado por vários colegas do Brasil, de vários estados, para a construção da nossa candidatura, da candidatura de oposição, eu tinha um compromisso. Eu fui reeleito no final do ano passado, tomei posse em janeiro deste ano, e eu tinha que ouvir a magistratura de São Paulo, porque se a magistratura de São Paulo tivesse dito: Jaime, você não pode ir, você não deve ir, você tem que cumprir aqui a sua gestão integralmente até o final do ano que vem, porque o mandato vai até o final do ano que vem, eu evidentemente teria declinado. O meu compromisso primeiro, óbvio, era com aqueles que tinham me conduzido e depois reconduzido à associação. Então eu fiz várias reuniões no estado de São Paulo, ouvindo as coordenadorias. Recentemente, todos os coordenadores do estado de São Paulo, são cerca de 100 coordenadores, fizeram uma nota reafirmando o apoio à nossa candidatura. E são todos os coordenadores de todas as regiões do estado de São Paulo, porque foram esses coordenadores que me autorizaram a sair candidato, ou na época não era nem sair, me autorizaram a continuar conversando sobre a construção de uma candidatura, que foi assim que começou por volta de março, abril desse ano. E aí, depois nós ganhamos, recentemente eu recebi uma homenagem, todos os aposentados, e uma carta também de apoio, todos os aposentados do estado de São Paulo, pelo trabalho que nós fizemos com ele, do Conselho Consultivo e Orientador da nossa própria associação. Então, as manifestações são inúmeras ali dentro do estado, do presidente do tribunal atual, o presidente Paulo Dimas, do ex-presidente José Renato Nalini, com quem trabalhei 2 anos ele na presidência do tribunal e eu não dava mais, do ex-corregedor, doutor Hamilton Hacker. Então, todas essas pessoas incentivaram e hoje estão declarando apoio aberto, explícito em redes, em vídeos, que vocês podem acompanhar. E andando pelo Brasil, o que nós percebemos? Que esse sentimento de mudança era muito forte. Que a insatisfação com os rumos, isso não é pessoal, não é contra o presidente da associação, não é isso. É com o modelo associativo. Esse modelo está superado, esse modelo não sobrevive mais. Se continuar esse modelo, a associação vai ficar cada vez mais reduzida, mais desfiliações e pouco representativa.
e a magistratura vai se enfraquecer mais. Então essa insatisfação nós percebemos em todos os estados já visitados. Faltam poucos estados, eu vou tentar cumprir essa agenda em todos, ainda que sabendo que o processo eleitoral já até começou, que as cédulas já chegaram, mas não tem problema. Nós vamos visitando os estados, tem procurado ir ao interior, e em todos exceção, São Paulo, Rio, Paraná, vejo aqui muita felicidade dos apoios que tenho recebido aqui, no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal, todo o Nordeste. Projeto nacional. Todo o projeto nacional, nós estamos aqui me acompanhando, representando colegas da Bahia, colegas de Rondônia, Francisco está aqui, presidente da Associação de Rondônia, a Patrícia, que é uma guerreira também lá da Bahia. Então nós temos andado em cada estado, alguns colegas me acompanhando. É um sentimento que nos anima, que mostra que nós estamos no caminho certo, que a escolha que fizemos foi a escolha correta, por um associativismo mais moderno, seja do ponto de vista de gestão administrativa e financeira, seja do ponto de vista da defesa institucional da magistratura. Os juízes querem outra magistratura. Com capacidade de lutar por esses benefícios também. Sim, a construção do diálogo, isso foi um negócio muito interessante, porque é evidente que nós temos dentro da magistratura, às vezes até interesses conflitantes, de juiz da ativa com juiz aposentado, juiz de primeiro grau com juiz de segundo grau, às vezes com pensionistas. Depois temos conflitos com o Congresso, com o próprio Supremo, com o CNJ. Mas o associativismo, pelo menos no que diz respeito à magistratura, ele tem que ter características diferentes. Né? Nós somos juízes e nunca podemos nos despir dessa condição. O juiz é sempre um juiz, o magistrado tem que ter postura de magistrado, nós temos que manter a dignidade do cargo em qualquer relação que estejamos, né? Na vida social, na vida jurisdicional e na vida associativa. Essa condição é fundamental para que a magistratura seja valorizada. O representante máximo da magistratura, ele tem que ter essa consciência, tem que ter essa postura. Você pode ser firme sem ser grosseiro, você pode ser firme sem ser deselegante. Então existem várias maneiras de se mostrar firmeza, mas fundamentalmente com a consciência de que quem está falando por 14 mil juízes e tem que representar essa postura de 14 mil magistrados brasileiros. A nossa força não está na nossa condição pessoal, ela está no cargo que nós estamos investidos. Quando entramos no Congresso Nacional, no Supremo, no CNJ, é a magistratura, são 14 mil juízes que estão entrando, e o diálogo com o parlamentar, com os tribunais, o diálogo com o Supremo, o CNJ, é um diálogo de respeito, de firmeza nas convicções e nas posturas, mas de extrema elegância, de extrema convicção e dignificando sempre o cargo, porque é isso que dá respeito. Para conversar com o jornalista, para conversar com quem quer que seja, se nós perdermos essa consciência, nós enfraquecemos a magistratura como um todo. E já a gente sabe que a campanha do país inteiro, você tem uma agenda, mas mesmo assim fez questão de vir e fazer essa apresentação, até porque é o seu compromisso não com o Ancari, não com o mim, não com o Rafael, mas com a magistratura de Santa Catarina, que você sempre enalteceu a qualidade, a competência e a participação sempre muito edificante, né, ao longo de tantas gestões. Né? Mas infelizmente é impossível, por várias razões, você estar em todos os lugares, né? Então por isso que a gente tentou, de alguma maneira, né, fazer um diálogo aberto, franco, né? Com certeza vão ter algumas dúvidas, e eu já antecipo ao colega que a mensagem que eu havia encaminhado com o meu telefone particular, o WhatsApp, quem quiser esclarecer, mande de novo, eu repasso, já repassa, nós devolvemos de maneira personalizada a dúvida, enfim. Mas a semana que vem parece que está agendado uma ida também a Chapecó, para conversar com os colegas do Oeste, se Deus quiser. Enfim, mas apesar das dificuldades que a gente vê e de tudo, quando nós conversamos com colegas da Bahia, com colegas do Norte, né, com colegas aqui do Sul, de São Paulo, a gente vê que como desperta, né, dentro da gente aquele sentimento que todo mundo teve no dia da sua posse. Aquele sentimento de que aquele orgulho sadio, aquela que você comentou no início, que foi
que representa para a pessoa e para a família, né, uma realização de anos, e que realmente é dignificante, ninguém faz o que nós fazemos. E se nós fizermos o nosso trabalho bem feito e tivermos condições de fazê-lo, que hoje, infelizmente, nós não temos, todos sabem que você é reconhecido, o juiz é reconhecido, a magistratura é reconhecida, e é indispensável se o país quiser crescer saudável, como todo mundo espera. Então, da minha parte, eu agradeço. Sei que você permanece à disposição e que nós tivermos um diálogo. E parabéns, você é sempre muito bem-vindo aqui em Santa Catarina, e levo o nosso abraço e a certeza do país inteiro que Santa Catarina nós conversamos com muitos colegas, a Karen, o Emílio e eu, de alguma maneira nós mantivemos um diálogo franco e aberto com todos os colegas, tendo postura de magistrado, que se espera de alguém que é discutir projetos, né, sem pessoalizar. Isso é um projeto, não é? E então leve a todos a certeza que, apesar desse sentimento de desilusão e tal, o que eu vi, o que a Karen viu, o que o Emílio viu, o que vários colegas testemunham para a gente se tiver alguém que represente esse sentimento e que tenha a clareza, né, do papel do presidente da associação, da MB, tenha certeza absoluta que você vai ter um exército disposto a brigar, não pelo que é nosso, mas pelo que as pessoas querem, que é um juiz cumprindo o seu papel, exercendo a sua missão com dignidade, e que nós queremos apenas isso, e não mais que isso, mas que a MB tem que estar sempre ao lado do magistrado. Muito obrigado. Eu queria também complementar que às vezes é difícil para as pessoas que não conhecem entenderem o porquê que desde o início a gente resolveu apoiar o Jaime, porque as pessoas, né, comentamos no começo, quem é o Jaime? E eu fico muito satisfeita de nós termos tido essa oportunidade de sentar aqui, de poder mostrar, pelo menos, que a pessoa, já que não pôde conhecer pessoalmente, entender agora. Eu acho que com essa conversa as pessoas vão conseguir entender o porquê da nossa posição, que é uma posição consciente e pensada, ela é uma posição fundamentada na competência que tu já demonstrou e em todo o teu trabalho de vida e também trabalho associativo de acreditar realmente nessa competência, na capacidade de conseguir nos representar e ter a força para fazer com que as coisas mudem a nosso favor ou deixem de mudar as que não forem favoráveis, porque principalmente esses 2 próximos anos, nós sabemos que serão muito difíceis. Então, precisamos de uma pessoa que tenha coragem e capacidade, as duas coisas juntas, né? De realmente nos representar, porque o nosso trabalho é valoroso, mas ele não é valorizado. Então, acho que com essa nossa conversa a gente conseguiu mostrar um pouco para os nossos colegas que não conhecem toda essa postura que apoiamos. É o compromisso do Jaime com a magistratura catarinense. É esse o compromisso. Eu queria também deixar um recado aos colegas daqui que eu estou absolutamente à disposição. Peço que se encaminhem a todos o meu celular, que eles podem fazer contato por WhatsApp, por telefone, que liguem, que não fique nenhuma dúvida, que indaguem lá na magistratura de São Paulo, que me conhece melhor, porque eu moro lá, trabalho lá, que procurem saber como foi o relacionamento do presidente da Pamais com o seu sócio. Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos procurando viajar o Brasil todo para ter o máximo possível de contato direto com o associado, com o colega, para que ele possa nos conhecer, para que ele possa conversar, para que ele possa indagar. E aqui em Santa Catarina, muito especialmente, eu queria que eles soubessem disso, que os colegas aqui todos soubessem, que vocês 3, que me honram demais, que me cuidam muito, Rafael especialmente, que vai ficar na tesouraria, que é um ponto que em qualquer associação é muito importante. Então, os nomes que a gente escolhe, eles são representativos. E o Nicola, que é do Paraná, eu já disse isso até num vídeo, o Nicola, que é do Paraná, o Rafael, que é de Santa Catarina, eles vão ser
na minha visão, os garantidores desses projetos de reestruturação de gestão econômica e financeira. E os demais colegas, eu espero que não fique só nesses três, porque nós esperamos que vitoriosos, reconquistar, eu sei que nós temos excelentes quadros, que por desânimo, por descrença, por desilusão saíram da ANB. Nós vamos buscar esses colegas, trazer de volta, né? Colocá-los de volta na associação e trazer para a diretoria, para a gestão, porque Santa Catarina, a gente sabe, é celeiro de grandes pensadores, de grandes lideranças associativas, de grandes lideranças e também na área, de grandes pensadores na área cultural, e que tem especialistas em determinados assuntos, como é o caso da Previdência. Nós vamos buscar trazer para trabalhar conosco. Então, a área de comunicação e a própria assessoria da Presidência, que está dormindo, a comunicação com a área, a Previdência, que está dormindo, nós temos certeza que Santa Catarina está bem representada, com qualidade na nossa chapa. E vitorioso esse grupo, nós vamos trazer outros nomes e recuperar muitos sócios, não só aqui, se Deus permitir, mas no Brasil inteiro, com essa gestão renovada, com esse modelo novo. Então, fico à disposição, toda vez que convidado, chamado ou que acionado para conversar, para esclarecer, para tirar dúvida. Que o colega reflita, considere as nossas propostas, é evidente que aqui não foi possível falar tudo, mas considere essas propostas. Leve em conta o trabalho e a possibilidade de uma mudança real e efetiva nos rumos do associativismo brasileiro, do associativismo nacional. Eu estarei sempre à disposição aqui e, como presidente, se eleito, nos próximos 3 anos estaremos aqui muitas vezes a trabalho para conversar com os juízes e as juízes daqui de Santa Catarina. Jaime, muito obrigado. Colegas, a chapa número 1, a ANB Forte, agradece a gentileza de terem nos ouvido e realmente colaborar conosco. Muito obrigado e até breve.